Shalom, meus amados irmãos e irmãs, aqui é a irmã Priscila, que a benevolência de Deus seja com todos. Bom, meus irmãos, quero nesse vídeo relatar aos irmãos e irmãs um sonho que o Eterno me deu nessa noite. Eu achei bem importante passar para a igreja, por isso eu resolvi fazer esse pequeno vídeo para que os irmãos possam compartilhar com outras pessoas, para alertar, né? Eu sonhei que eu estava na cidade de São Paulo. Eu moro em São Paulo, mas eu moro no interior. E eu via vários supermercados, aqueles supermercados grandes, né? Com estacionamento subterrâneo. Então, de repente, meus irmãos, vi muita água, muita enxurrada, aquela água barrenta. E muitos funcionários ali trabalhando e arrastando esses funcionários, inundando tudo, meus irmãos. Foi algo muito forte mesmo. E no meu pensamento eu sabia que isso era em São Paulo que estava acontecendo. E então, em certo momento, eu procurei ajudar as pessoas. Algumas pessoas estavam até com uniformes do supermercado, eu tentando ajudar. Teve uma moça que estava se afogando e eu ajudando ela ali. E logo em seguida, meus irmãos, a gente querendo fugir daquela situação, assim, mas estava uma situação muito difícil e começou a ter um terremoto muito grande. E esse terremoto, meus irmãos, não tem como eu descrever para os irmãos. Era um terremoto tão horrível que as ruas rachavam no meio, elas iam desfazendo simplesmente, pontes enormes, eu via, era como se eu tivesse uma visão panorâmica, aquelas pontes enormes caindo, aquelas pessoas tentando se equilibrar e não conseguia cair junto, prédios enormes, tudo desabando, meus irmãos. Era como se a terra tivesse outras camadas embaixo, sabe? Era como se tivesse um abismo aberto embaixo da terra e fosse tudo abaixo. Era essa sensação que eu tinha. E logo após eu também vi uma van cheia de crianças, né? E eu tentava ajudar aquelas crianças, tiravam aquelas crianças e elas caíam na água, aquela água surgia. Assim que os terremotos começavam a partir as ruas, os prédios, tudo caindo, a água inundava as ruas. E aquelas pessoas também morriam, quando não da queda também, afogados, né, com aquela água. Irmãos, foi um desespero muito grande, foi uma coisa assim que eu não tenho como relatar. O filme mais aproximado que pode dar uma noção para os irmãos é aquele filme 2012, porque foi uma destruição total, assim, não tem como descrever. E fora isso, meus irmãos, naquele momento, né, aquele desespero, eu dei um grito assim, né? Eu falei, pai, o que vai sobrar, né? O que vai sobrar dessa terra? Porque tava tudo desabando, tudo sendo destruído. Enfim. Então eu fui transportada, meus irmãos, para uma outra parte do sonho, onde eu via meu esposo do meu lado, via alguns mensageiros, né? Tinha vários deles, assim, todos de branco, dos pés à cabeça, assim, era tudo, né, a roupa toda branca, a túnica com detalhes em ouro, parecendo que era bordado em fios de ouro. Nos braços e nas costas também, eu via eles de costa. Então meu esposo me perguntou assim, quem são esses? E eu respondi para ele no sonho, esses são a corte nupcial de Yahshua. Ele veio buscar a noiva porque ela não vai suportar o que está por vir na terra. E foi isso que eu respondi para ele naquele momento. E vi todos eles, né, fazendo como fosse um cerco. Eles estavam tipo cercando um certo lugar ali. E em frente a eles era como fosse um muro branco. E dava a impressão que aquela noiva estava ali naquele local, né? E eles estavam ali protegendo ela para levar. Já estava ao redor dela para levá-la, porque ela não iria suportar o que estava por vir nessa terra. E é isso, meus irmãos. E esse sonho eu tive 3 vezes. Eu acordava e dormia de novo e sonhava a mesma coisa. Eu acordava, dormia e sonhava a mesma coisa.
Por 3 vezes eu tive o mesmo sonho numa noite. E eu acordava em outra parte do sonho e continuava o sonho não terminava. Então, para os irmãos imaginarem, né, como eu acordei, né, até mesmo um pouco cansada, espiritualmente falando, de ver toda essa tragédia, toda essa destruição sem precedentes. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos nos preparar, nos consagrar, nos entregar nas mãos do Eterno, porque este mundo tem prazo de validade e já está no fim, meus irmãos. Nós não possamos olhar para nada desse mundo, porque nós não temos mais tempo para isso. O Eterno abençoe a cada um em nome de Yahshua Mashiach.